Silvia carregava no peito uma dor silenciosa, daquelas que não gritam, mas pesam a cada respiração. Era a dor da rejeição. Otávio, seu marido, havia partido de uma hora para outra, sem discussão, sem bilhete, sem explicação alguma. Apenas se foi, deixando para trás uma casa cheia de ecos e perguntas sem resposta. Nos primeiros dias, Silvia acreditou que aquilo era apenas um mal-entendido, uma ausência breve. Arrumava a cama como se ele fosse voltar à noite, preparava o café em 2 xícaras e mantinha o celular sempre por perto. Mas o tempo passou, e o silêncio de Otávio se tornou ensurdecedor. A tristeza então tomou conta de tudo. Dos movias, das paredes, do ar. Silvia passou a viver à janela, como se aquele fosse seu último elo com o mundo. Todos os dias, no mesmo horário, ela se sentava ali, observando a rua, o portão, o movimento das pessoas que iam e vinham com suas próprias histórias. Cada passo que se aproximava fazia seu coração acelerar. Cada rosto que não era o dele trazia uma nova pontada de decepção. Enquanto olhava para fora, Silvia revisava mentalmente cada momento do casamento, tentando descobrir onde havia errado, que palavra não dita poderia ter mudado tudo. Mas nenhuma resposta vinha. Apenas o vento balançando as cortinas e o sol se despedindo no fim da tarde. Ainda assim, mesmo machucada, havia algo que ela não conseguia abandonar: a esperança. Era frágil, quase invisível, mas permanecia ali, sentada com ela à janela. Porque, no fundo, Silvia acreditava que o amor verdadeiro não desaparece sem deixar rastros, e que, um dia, Otávio talvez voltasse não apenas para casa, mas para explicar o vazio que deixou para trás. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A janela tornou-se confidente, testemunha silenciosa das lágrimas que Silvia já não escondia. À noite, quando a casa mergulhava na escuridão, ela sentia a solidão se espalhar pelos corredores, ocupando o lugar que antes era de risos e conversas banais. Certa tarde, enquanto o céu anunciava chuva, algo diferente aconteceu. Silvia percebeu que já não esperava apenas por Otávio. Pela primeira vez, questionou a si mesma quanto tempo ainda permitiria que sua vida ficasse suspensa naquela espera. O reflexo no vidro da janela mostrou uma mulher cansada, mas ainda inteira, com feridas abertas, porém viva. No dia seguinte, ela decidiu sair. Caminhou pelas mesmas ruas que antes observava à distância. Cada passo parecia uma pequena vitória contra a dor. O mundo continuava girando, indiferente ao seu sofrimento, mas isso lhe trouxe um estranho conforto. A vida não havia acabado com a partida de Otávio. Foi então que, ao voltar para casa, encontrou algo inesperado. Uma carta sob a porta. O coração disparou. A caligrafia era dele. Com as mãos trêmulas, Silvia abriu o envelope. Otávio confessava que havia fugido, não por falta de amor, mas por medo. Medo de não ser suficiente, de enfrentar problemas que ele próprio criará. Pedia perdão, mas não prometia voltar, dizia apenas que precisava que ela soubesse a verdade. Silvia leu a carta mais de uma vez. As palavras doeram, mas também libertaram. Pela primeira vez, a ausência tinha um nome. Ela voltou à janela naquela noite, não para esperar, mas para se despedir da mulher que vivia apenas da esperança do retorno dele. A janela continuava ali, mas agora Silvia sabia, seu olhar já não estava preso ao passado. Havia um futuro à sua espera, e, dessa vez, ela decidiu caminhar em direção a ele, com ou sem Otávio. Naquela última noite, Silvia fechou a janela. O gesto simples carregava um significado profundo. Não era um ato de revolta, nem de esquecimento, mas de aceitação. Ela entendeu que algumas partidas não vêm para destruir, mas para ensinar. Otávio partiu levando respostas que ela jamais teria por completo, e Silvia percebeu que nem todo amor termina com um retorno ou um pedido de perdão. Às vezes, o fim chega apenas para nos lembrar de quem somos quando ninguém fica. A dor da rejeição não desapareceu de repente,
mas já não a definia. Ela aprendeu que esperar demais por alguém pode significar abandonar a si mesma. E, ao se escolher, Sylvia descobriu uma força que não sabia possuir. No silêncio da casa, agora menos pesada, ela respirou fundo e seguiu adiante. Porque algumas histórias não acabam com reencontros, mas com a coragem de recomeçar, e esse foi o verdadeiro desfecho da sua.